Algumas coisas são verdadeiras e algumas coisas são falsas. Eu considero isso como um axioma, mas há muitas pessoas que evidentemente não acreditam nisso. O princípio vigente da época atual parece ser: algumas coisas são verdadeiras ou falsas de acordo com o ponto de vista do qual você olha para eles. Preto é branco e branco é preto de acordo com as circunstâncias, e não importa particularmente como você o chame. A verdade, evidentemente, é verdade, mas seria rude dizer que o oposto é uma mentira. Não devemos ser intolerantes, mas lembrar-nos: quantos homens, tantas mentes. Nossos antepassados eram peculiares sobre a manutenção de marcos. Eles tinham fortes noções sobre pontos fixos da doutrina revelada e foram muito tenazes quanto ao que eles criam ser bíblico. Seus campos estavam protegidos por sebes e diques, mas seus filhos arrancaram as cercas, encheram os valados, nivelaram tudo e lançaram, como o salto de um sapo, as pedras de fronteira. A escola do pensamento moderno ri da positividade ridícula dos reformadores e puritanos. Ela está avançando em gloriosa liberdade e em pouco tempo anunciará uma grande aliança entre o céu e o inferno. Ou melhor, uma fusão das duas instituições sob termos de concessão mútua, permitindo que a mentira e a verdade residam lado a lado como o leão com o cordeiro. Ainda assim, por tudo isso, a minha firme convicção antiquada é que algumas doutrinas são verdadeiras e que as declarações que são diametralmente opostas a elas não são verdadeiras. De forma que, quando não é o fato, sim, está fora de questão, e que quando o sim pode ser justificado, o não deve ser abandonado. Temos uma fé para pregar, meus irmãos, e somos enviados com a mensagem de Deus. Não somos deixados para fabricarmos a mensagem à medida que avançamos. Nós não somos enviados pelo nosso mestre com esse tipo de comissão geral. Como você pensará em seu coração e inventará em sua cabeça enquanto você marcha, assim pregue. Mantenha-se informado dos tempos e do que a cultura está pensando. Seja o que for que as pessoas queiram ouvir, diga isto a elas e elas serão salvas. Em verdade, nós não lemos assim. Há algo definido na Bíblia. Esta não é como um pedaço de cera a ser moldado à nossa vontade ou um rolo de tecido a ser cortado de acordo com a moda vigente. Seus grandes pensadores, evidentemente, olham para as Escrituras como uma caixa de letras com a qual eles brincam e fazem o que eles gostam, ou um frasco de mago do qual eles podem derramar qualquer coisa que escolherem, do ateísmo ao espiritismo. Eu sou muito antiquado para me prostrar e adorar esta teoria. Há algo dito a mim na Bíblia, dito a mim seguramente. Não coloque diante de mim um mais e um talvez, ou um se, ou um pode ser, e 50.000 suspeitas por trás disso, de modo a ser realmente a extensão e resumo disso, de maneira a não ser assim de modo algum, mas revela-me como verdade infalível, que deve ser crida. O oposto disso é erro mortal, e vem do pai da mentira. Acreditando, portanto, que há tal coisa como a verdade e tal coisa como a falsidade, que há verdades na Bíblia e que o Evangelho consiste em algo definitivo que deve ser crido pelos homens, isso nos faz ser decididos quanto ao que nós ensinamos e ao ensiná-lo de forma decidida. Temos de lidar com os homens que estarão perdidos ou salvos, e eles certamente não serão salvos pela doutrina errônea. Temos de lidar com Deus, de quem somos servos, e Ele não será honrado por nossas falsidades pregadas, nem Ele nos dará uma recompensa e dirá: muito bem, servo bom e fiel, tu mutilaste o Evangelho tão judiciosamente quanto qualquer homem que já viveu diante de ti. Nós estamos em uma posição muito solene, e o nosso espírito deve ser o do antigo Micaías, que disse: vive o Senhor, que o que o Senhor disse, isso falarei. Em 1 Reis 22:14. Nem mais nem menos do que a palavra de Deus somos chamados a declarar, mas somos obrigados a anunciar em um espírito que permita que os filhos dos homens saibam que, seja o que for que eles pensem sobre isso, nós cremos em Deus e não seremos abalados em nossa confiança nele. Em que devemos ser categóricos, irmãos? Bem, há senhores enérgicos que imaginam que não há princípios fixos para seguir. Talvez algumas doutrinas, disse um para mim, talvez algumas doutrinas sejam consideradas como estabelecidas. Isso é, talvez constatado que há um Deus,
mas alguém não deve dogmatizar sobre sua personalidade. Muitas coisas podem ser ditas pelo panteísmo também. Tais homens rastejam no ministério, mas eles geralmente são astutos o suficiente para esconderem a liberalidade de suas mentes sob a fraseologia cristã, agindo assim em coerência com seus princípios, pois a sua regra fundamental é que a verdade não possui nenhuma consequência. Quanto a nós, quanto a mim, de qualquer maneira, estou certo de que é um Deus, e eu quero pregá-lo como um homem que está absolutamente seguro. Ele é o Criador do céu e da terra, o Mestre da providência e o Senhor da graça. Que o seu nome seja bendito para todo sempre. Nós não teremos perguntas e debates quanto a ele. O que ele falou está dito para nós. Estamos igualmente certos que o livro que se chama a Bíblia é a sua palavra e é inspirada. Não inspirada no sentido em que Shakespeare, Milton ou Dryden podem ser inspirados, mas em um sentido infinitamente mais elevado. De modo que, desde que tenhamos o exato texto, nós consideramos as próprias palavras como sendo infalíveis. Nós cremos que tudo estabelecido no livro que vem de Deus deve ser aceito por nós como seguro testemunho, e nada menos do que isso. Deus me livre que sejamos enredados por essas várias interpretações de modo de inspiração que equivalem a pouco mais do que rejeitá-lo. O livro é uma produção divina. Ele é perfeito e é a última instância de recurso. A Bíblia é o juiz que encerra a disputa. Eu, mais cedo, suporia blasfemar contra o meu Criador do que questionar a infalibilidade da sua palavra. Também temos certeza a respeito da doutrina da Santíssima Trindade. Não podemos explicar como o Pai, o Filho e o Espírito podem ser cada um distinto e perfeito em si mesmo, e ainda que estes três são um, de modo que há um só Deus. Contudo, nós verdadeiramente cremos e queremos pregá-lo, sem nos importarmos com os unitários, sociniano, sabeliano ou qualquer outro erro. Nós manteremos essa doutrina firme para sempre, pela graça de Deus. E, irmãos, não haverá nenhum som incerto em nós quanto à doutrina da expiação. Nós não podemos deixar o sangue fora de nosso ministério, ou a vida dele se dissolverá, pois podemos dizer do nosso ministério: o sangue é a vida do mesmo. A eficaz substituição de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo em nome do seu povo eleito, que vivamos por meio dele. Isso nós anunciaremos até morrermos. Nem podemos vacilar em nossa mente por um momento sobre o grande e glorioso Espírito de Deus, o fato da sua existência, sua personalidade e o poder de suas obras, a necessidade de suas influências, a certeza de que nenhum homem é regenerado, exceto por ele, que nascemos de novo pelo Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita nos crentes e é autor de todo o bem em si, o santificador e preservador deles, sem o qual eles não poderiam fazer nenhuma coisa boa que seja. Nós não devemos hesitar em absoluto quanto a pregar essa verdade, como o Espírito é soberano em tudo o que faz. A necessidade absoluta do novo nascimento é também uma certeza. Nós descemos com a demonstração quando tocamos nesse ponto. Jamais envenenaremos o nosso povo com a noção de que uma reforma moral será suficiente, mas vamos repetidas vezes dizer-lhe: necessário vos é nascer de novo, como está em João 3,7. Nós não entramos na condição do ministro escocês que, quando o velho John MacDonald pregou à sua congregação um sermão aos pecadores, comentou: bem, Sr. MacDonald, este foi um bom sermão que você pregou, mas é muito inoportuno, pois eu não conheço uma única pessoa não regenerada em minha congregação. Pobre alma, com toda a probabilidade ele mesmo não era regenerado. Não, nós não ousamos lisonjear nossos ouvintes, mas temos que continuar a dizer-lhes que eles nascem pecadores e devem nascer de novo e serem santos, ou eles nunca verão a face de Deus em aceitação. Nós não hesitaremos sobre o tremendo mal do pecado. Falaremos sobre esse assunto tanto com pesar como categoricamente. E apesar de alguns homens muito sábios levantarem questões difíceis sobre o inferno, não devemos hesitar ao declarar os terrores do Senhor. E o fato de que o Senhor disse: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, como está em Mateus 25:46. Nem nós nunca produziremos um som incerto quanto à gloriosa verdade de que a salvação é totalmente pela graça e somente pela graça soberana de Deus.
Se alguma vez nós mesmos somos salvos, sabemos que somente a graça soberana o fez. E nós reconhecemos que deve ser o mesmo com os outros. Nós declararemos graça, graça, graça com toda a nossa força, vivendo e morrendo. Nós seremos muito decididos também quanto à justificação pela fé, pois a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, como está em Efésios 2:9. Viva olhando para o crucificado, será a nossa mensagem. A confiança no Redentor, esta será a graça salvadora pela qual oraremos ao Senhor que implante em todos os corações dos nossos ouvintes. E tudo mais que cremos ser verdade nas Escrituras, nós pregaremos com determinação. Se há questões que podem ser consideradas como discutíveis ou relativamente sem importância, falaremos com tal medida de decisão sobre elas quando seja decente. Mas os pontos que não podem ser discutíveis, que são essenciais e fundamentais, serão declarados por nós sem qualquer gagueira, sem qualquer interrogação das pessoas. O que você deseja nos dizer? Sim, e sem pedido de desculpas. Estes são os meus pontos de vista, mas as opiniões de outras pessoas podem estar corretas. Nunca vamos falar isso. Devemos pregar o Evangelho não como nossos pontos de vista em absoluto, mas conforme a mente de Deus. O testemunho de Jeová a respeito do seu próprio Filho e em referência à salvação para os homens perdidos. Se tivéssemos sido confiados à produção do Evangelho, poderíamos tê-lo alterado para atender ao gosto deste século recatado, desta cultura, mas nunca fomos comissionados a originar a boa notícia, mas apenas a repeti-la. Não nos atrevemos a ir além do que está escrito. O que temos sido ensinados por Deus, nós ensinamos. Se não fizermos isso, não somos aptos para a nossa posição. Se eu tiver um servo em minha casa e eu enviar uma mensagem por meio dele até a porta e ele alterar em sua própria autoridade, ele pode tirar a essência da mensagem ao fazê-lo, e ele será responsável pelo que ele fez. Ele não ficará por muito tempo em meu serviço, porque eu preciso de um servo que repete o que eu digo, tanto quanto possível, palavra por palavra, e se ele faz isso, eu sou responsável pela mensagem e ele não. Se alguém estivesse irado com ele pelo que ele disse, isso seria muito injusto. Sua discussão encontra-se comigo, e não com a pessoa que eu emprego para atuar como boca para mim. Aquele que tem a palavra de Deus, que fale-a fielmente, e ele não terá necessidade de responder aos contradizentes, exceto com um, assim diz o Senhor. Esta, então, é a questão a respeito da qual estamos decididos. Como devemos mostrar essa decisão? Não precisamos ter o cuidado de responder a essa pergunta. A nossa decisão mostrar-se-á em sua própria maneira. Se realmente acreditamos em uma verdade, seremos decididos sobre isso. A verdade tem seu próprio ar e forma, seu próprio tom e ênfase. Deve haver sempre aquele mesmo ar de verdade sobre o ministro cristão. Somente enquanto ele não está apenas testemunhando da verdade, mas quer que as outras pessoas reconheçam aquela verdade e possuam o poder dela, ele deveria ter mais decisão em seu tom do que uma mera testemunha que está afirmando fatos que podem ser cridos ou não, sem quaisquer graves consequências, após uma ou outra maneira. Lutero foi um homem decidido. Ninguém duvidava que ele cria no que falava. Ele falou em trovões, pois havia um raio em sua fé. O homem pregou por toda parte, pois toda a sua natureza cria. Você sentia, como disse alguém, bem, ele pode ser louco ou ele pode estar completamente enganado, mas ele seguramente crê no que ele diz. Ele é a encarnação da fé, seu coração está fluindo para fora de seus lábios. Se quisermos mostrar decisão pela verdade, não devemos fazê-lo apenas por nosso tom e forma, mas por nossas ações diárias. A vida de um homem é sempre mais convincente do que o seu discurso. Quando os homens fizerem um balanço disso, eles irão considerar as suas ações como libras e suas palavras como pence. Se sua vida e suas doutrinas discordarem, a multidão de espectadores aceitará a sua prática e rejeitará a sua pregação. Um homem pode saber muita coisa sobre a verdade e ainda assim ser uma testemunha muito prejudicial em seu nome, porque ele não dá crédito a ela. Não posso conceber nenhum método mais seguro para prejudicar os homens contra a verdade do que por soar seus louvores através dos lábios de homens de caráter suspeito. Quando o diabo virou pregador no dia do nosso Senhor, o mestre ordenou que ele se calasse. Ele não se importou com louvores satânicos.
É muito ridículo ouvir boa verdade de um homem mau. É como farinha em um saco de carvão. Que estranho seria ouvir um homem dizer: eu sou um servo do Deus Altíssimo, e eu irei onde quer que eu possa ganhar o máximo de salário. Sou chamado a labutar para a glória de Jesus somente, e eu não irei a nenhum lugar, a não ser que a igreja possua a mais respeitável posição. Para mim o viver é Cristo, mas não posso fazê-lo ganhando apenas 500 libras por ano. Irmão, se a verdade está em ti, ela sairá de ti inteira, sendo como os fluxos de perfume de cada ramo de árvore de madeira de sândalo, que te conduzirá para diante, como o vento alísio acelera os navios, preenchendo todas as suas velas. Ela consumirá toda a tua natureza com a sua energia, como um incêndio na floresta queima todas as árvores do bosque. A verdade não dará totalmente a sua amizade a ti, até que todos os teus feitos sejam marcados com o seu selo. Devemos mostrar a nossa decisão pela verdade através dos sacrifícios que estamos prontos para fazer. Este é, de fato, o método mais eficiente, bem como o mais difícil. Devemos estar prontos para desistir de toda e qualquer coisa por causa dos princípios que nós defendemos. Por causa da verdade, devemos estar prontos para ofender nossos melhores apoiadores, para nos separar de nossos amigos mais íntimos, mais cedo do que desmentir as nossas consciências. Devemos estar prontos a sermos mendigos no bolso e refúgio em reputação, ao invés de agir traiçoeiramente com a verdade. Podemos morrer, mas não podemos negar a verdade. O custo já está contabilizado por nós e estamos determinados a comprar a verdade a qualquer preço e não vendê-la por preço nenhum. Muito pouco deste espírito está difundido hoje em dia. Os homens têm uma fé salvadora e salvam as suas próprias pessoas da angústia. Eles têm um grande discernimento e sabem de que lado o seu pão está amanteigado. Eles são generosos e são todas as coisas para todos os homens, se, por qualquer meio, eles podem salvar um montante para eles. Há uma abundância de cachorros em redor que seguiriam no calcanhar de qualquer homem que os mantivessem alimentados. Eles estão entre os primeiros a latir na decisão e a chamam de dogmatismo obstinado e fanatismo ignorante. Seu veredicto condenatório não nos causa nenhum perigo, e é o que nós esperávamos. Acima de tudo, devemos mostrar o nosso zelo pela verdade por continuamente, em tempo e fora de tempo, nos esforçarmos para mantê-la de maneira mais terna e mais amorosa, mas ainda muito séria e firmemente. Não devemos falar com nossas congregações como se estivéssemos meio adormecidos. A nossa pregação não deve ser ronco articulado, deve haver poder, vida, energia, vigor. Devemos lançar nossos eus inteiros a isso e mostrar que o zelo da casa de Deus tem nos consumido. Como devemos manifestar a nossa decisão? Certamente não por insistir em uma corda e repetir uma e outra vez as mesmas verdades com a declaração de que nós cremos nelas. Tal curso de ação apenas iria sugerir ser ela mesma incompetente. O realejo não é um padrão de decisão. Ele pode ter persistência, mas isso não é a mesma coisa que consistência. Eu poderia indicar alguns irmãos que aprenderam cerca de 4 ou 5 doutrinas e eles as trituram uma e outra vez com monotonia eterna. Fico sempre contente quando afiam suas músicas em alguma rua longe da minha morada, pois cansar com a repetição perpétua não é a maneira de manifestar nossa firmeza na fé. Meus irmãos, vocês fortalecerão a sua decisão pela lembrança da importância dessas verdades para suas próprias almas. Os seus pecados estão perdoados. Você tem uma esperança do céu. Como as solenidades da eternidade afetam tua vida. Certamente vocês não estão salvos à parte destas coisas. E, portanto, vocês devem guardá-las, pois vocês reconhecem que são homens perdidos se elas não são verdade. Vocês sabem que têm que morrer e estão conscientes de que somente essas coisas podem sustentá-lo no último momento. Vocês as seguram com toda a sua força. Vocês não podem abandoná-las. Como pode um homem renunciar a uma verdade que ele sente ser de vital importância para a sua alma? Ele sente diariamente: eu tenho que viver nisso, eu tenho que morrer nelas. Sou infeliz agora e perdido para sempre fora delas, e, portanto, com a ajuda de Deus, eu não posso abandoná-las.
Vossa própria experiência diária vos sustentará, amados irmãos. Espero que vocês já tenham percebido e experimentado muito mais do poder da verdade que vocês pregam. Eu creio na doutrina da eleição, porque tenho a certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo para que Ele me olhasse com amor especial. Então eu sou obrigado a aceitar essa doutrina. Estou vinculado à doutrina da depravação do coração humano, porque eu me encontro depravado de coração e tenho provas diárias de que não habita em minha carne nenhuma coisa boa. Não posso deixar de considerar que deve haver uma expiação antes que possa haver perdão, porque a minha consciência assim o exige. A minha paz depende disso. O pequeno tribunal dentro do meu próprio coração não está satisfeito a menos que alguma retribuição seja exigida pela desonra feita a Deus. Dizem-nos, por vezes, que as declarações tais e tais não são verdadeiras, mas quando somos capazes de responder que já as provamos e experimentamos, que resposta há para tal raciocínio? Um homem propõe a maravilhosa descoberta de que o mel não é doce. Mas eu comi um pouco no café da manhã e eu achei muito doce, dizem vocês. E sua resposta é conclusiva. Alguém lhes diz que o sal é venenoso, mas vocês apontam para a sua própria saúde e declaram que vocês têm comido sal nesses 40 anos. Alguém diz que comer o pão é um erro vulgar, um absurdo antiquado, mas em cada refeição vocês fazem o seu protesto ao assunto com um riso alegre. Se vocês experimentam diária e habitualmente a verdade da palavra de Deus, eu não tenho medo de que vocês sejam abalados na mente em relação a ela. Esses jovens pregadores que nunca sentiram a convicção do pecado, mas obtiveram a sua religiosidade da forma como eles tomaram o seu banho de manhã, saltando nela, esses tão facilmente saltarão para fora dela quanto eles pularam para dentro. Aqueles que não sentem nem as alegrias, nem tampouco as depressões de espírito que sinalizam a vida espiritual, ficam entorpecidos, e a sua mão paralisada não tem controle firme da verdade. Meras escumadeiras da palavra que, como andorinhas, tocam na água com as asas, são os primeiros a voar de um terreno para outro, como as considerações pessoais os guiarem. Eles acreditam nisso e depois acreditam naquilo, pois na verdade eles não acreditam em nada intensamente. Se vocês já foram arrastados pela lama e barro da alma ao desespero, se vocês já foram virados de cabeça para baixo e destruídos como louças de toda a sua própria força e orgulho, e em seguida foram preenchidos com a alegria e a paz de Deus através de Jesus Cristo, eu confio em vocês, entre 50.000 fiéis, vocês ficarão firmes no solo da Escritura. Sempre que ouço ataques obsoletos dos céticos sobre a palavra de Deus, eu sorrio dentro de mim mesmo e penso, ora, como você é simplório, como você pode incitar tais objeções insignificantes? Eu senti nas contendas da minha própria incredulidade dificuldades 10 vezes maiores. Nós que competimos com os cavalos, não devemos nos cansar pelos homens que vão a pé, como diz Jeremias 12:5. Gordon Gumming e outros caçadores de leões não devem ter medo de gatos selvagens. Nem aqueles que resistiram pé a pé contra Satanás renunciaram o território para os céticos pretensiosos ou qualquer outro dos servos inferiores do maligno. Se, meus irmãos, temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não podemos duvidar dos fundamentos do Evangelho, nem podemos ser indecisos. Um vislumbre da cabeça coroada de espinhos e mãos e pés perfurados é a cura certa para o pensamento moderno, entre aspas, e todos os seus caprichos. Entrem na rocha eterna por voz fendida, e vocês detestarão a areia movediça. Aquele eminente pregador americano, o seráfico Summerfield, quando ele se deitou moribundo, virou-se para um amigo num quarto e disse: eu tive um olhar para a eternidade. Ah, se eu pudesse voltar e pregar mais uma vez, quão diferente eu pregaria em relação a como eu fiz antes. Olhem para a eternidade, irmãos, se vocês quiserem ser decididos. Lembrem-se como, no peregrino, o ateu conheceu o cristão e esperançoso na estrada para Nova Jerusalém e disse: não há nenhum país celestial, eu tenho percorrido ao longo do caminho e não pude encontrá-lo. Em seguida, cristão disse a esperançoso:
Nós não a vimos a partir do topo do Monte Claro, quando estávamos com os pastores. Ali, você vê, houve uma resposta firme. Assim, quando os homens dizem: não é assim dessa forma, essas doutrinas não precisam ser pregadas, elas não estão de acordo com a nossa cultura e nossa época, devemos responder-lhes: não temos nos sentado sob a sua sombra com grande deleite? Não era doce o seu fruto ao nosso paladar? Vá com seu ceticismo para aqueles que não sabem no que eles têm crido. Nós provamos e lidamos com a boa palavra de vida. O que temos visto e ouvido, isso nós testemunhamos. E se os homens recebem o nosso testemunho ou não, não podemos deixar de falar, pois falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. Esse, meus irmãos, é o caminho certo para sermos decididos. E agora, por fim, por que deveríamos ser decididos e ousados nessa época peculiar na nossa cultura? Devemos ser assim porque esta época é uma era de dúvida. Ela pulula com céticos, como o Egito no passado com rães. Vocês esbarram contra eles em todos os lugares. Todo mundo está duvidando de tudo, não apenas do evangelho, mas na política e na economia social, em tudo. É a era do progresso. E eu acho que deve ser a era, na verdade, da frouxidão, a fim de que todo o corpo político possa mover-se um pouco mais. Bem, irmãos, como a época está duvidosa, é sábio que coloquemos nosso pé no chão e permaneçamos parados onde possuímos a certeza de que temos a verdade abaixo de nós. Talvez, se fosse uma época de intolerância e os homens não quisessem aprender, poderíamos estar mais inclinados a ouvir novos professores. Mas agora, o lado conservador deve ser o nosso, ou melhor, o lado radical, que é o lado verdadeiramente conservador. Devemos voltar para a raiz, ou raiz da verdade, e permanecer severamente por aquilo que Deus revelou. E assim confrontar a hesitação da nossa época.